Graça e paz seja com todos. Então Jesus, tomando uma palavra, tornou a lhe falar em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa no nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com vestes de núpcias. E disse o rei: amigo, como entrastes aqui? Não tens vestes nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e de mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se, os fariseus consultaram entre si como o surpreenderia Jesus em alguma palavra. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro. Ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E de ninguém se te dá, porque não respeitas a aparência de homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o imposto a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do imposto. E eles lhe apresentaram o dinheiro. Jesus disse-lhe: de quem é esta efígie e esta inscrição? Diz-lhe eles: de César. Então ele lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e deixando, se retiraram. No mesmo dia, chegaram junto de Jesus os saduceus, que dizem não haver ressurreição dos mortos, e o interrogaram, dizendo: mestre, Moisés disse: se morrer alguém e não deixar filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não deixou filhos. Deixou a sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo, o terceiro até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu.
e acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Criador de Abraão, o Criador de Isaque e o Criador de Jacó. Ora, Deus não é Criador dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo que Jesus tinha emudecido os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou a Jesus para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Criador de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. E estando reunidos, os fariseus interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? Eles disseram: de Davi. Disse-lhe Jesus: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor no Salmo, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Amém.